este dispositivo de lentes gasosas ia ser de extrema utilidade. Ao longo das tensas e dramáticas quinta e sexta-feira, a substituição instantânea de uma grande angular por uma teleobjetiva, por exemplo, me permitiria filmar pormenores de extrema importância, especialmente durante as horas que durou a crucificação. Embora prefira referir-me a isso mais adiante, o processo de filmagem encontrava-se intimamente ligado a outro sistema de exploração médica, a emissão infravermelha, igualmente colocada na vara de Moisés, embora num mecanismo alojado na zona superior do cajado, a 1,70 m da base. Tanto o equipamento de filmagem como o de infravermelhos eram apoiados pelo já referido microcomputador nuclear, estrategicamente encerrado na base da vara. A sua complexidade era tal que, além das funções de controle automático das filmagens, acumulação de película, com capacidade para 150 horas de filmagem, regulação das emissões, recepção e processamento das ondas ultrassônicas e radiação infravermelha, traduzindo-as por imagens e sons, alimentação dos geradores de ultrafrequência, etc., a sua memória de titânio, permitia-lhe, até, controlar, a cada instante, os movimentos de turbulência em cada um dos pontos das 4 câmaras gasosas de cinema, corrigindo-as e conseguindo uma perfeita estabilidade óptica. 4 de abril, terça-feira. Na madrugada daquela terça-feira, 4 de abril, pelas 5h42 desci do módulo, iniciando o caminho de regresso a Betânia. O céu recuperara o seu formoso azul celeste e a temperatura, ainda que ligeiramente mais baixa que nos dias anteriores, no momento de me despedir de Eliseu, o berço registrou 11 graus centígrados. Era suportável. Além de me permitir um breve mas profundo repouso e uma limpeza completa, aquele breve período no módulo servira para satisfazer um pequeno capricho, intensamente desejado durante os 5 primeiros dias de exploração, poder tomar o pequeno almoço à maneira antiga, embora neste caso tão especial devesse talvez dizer-se à maneira futura, tal como tinha por costume nos Estados Unidos. Assim, diante dos olhos divertidos do meu companheiro, eu mesmo preparei os ovos mexidos, o bacon, as torradas com manteiga e as generosas xícaras de café fumegante. E, com ânimo renovado, agarrei o meu novo e inseparável companheiro, a vara de Moisés, guardando na bolsa de borracha um diminuto microfone, as lentes de contato, 2 esmeraldas, uma corda colorida e a carta do suposto amigo da Tessalônica. Tudo isto, como iremos ver, de extrema importância para o desenvolvimento da minha missão, à medida que me aproximava de Betânia, seguindo o mesmo caminho que tomara na noite anterior para o meu regresso ao berço. Uma crescente curiosidade se foi apossando de mim. Que me reservaria o destino naqueles 2 dias, terça e quarta-feira, dos quais mal se fala nas crônicas evangélicas? Que faria Jesus de Nazaré durante as horas que antecederam a sua prisão? Aquela inquietação fez-me apressar o passo. Quando me encontrava a uma pedrada do caminho que vai de Jerusalém a Jericó, e que atravessava Betânia, um cerrado matagal atraiu-me a atenção. Tratava-se de belos ramos de junco, da espécie sultão, muito apreciados pelas mulheres judias. Eu sabia que as hebreias gostavam de adornar os cabelos com feixes destas aromáticas flores, extraindo também dos seus pequenos tubérculos ovoides, um pouco menores que avelas, uma espécie de licor refrescante, de sabor muito semelhante à horchata. Contente com a minha descoberta, arranquei um ramo abundante e prossegui a marcha. Ao chegar à aldeia, o ruído familiar da moenda do grão pôs-me de sobreaviso. Os habitantes de Betânia esforçavam-se nos seus afazeres e, provavelmente, o mestre da Galileia, consumado madrugador, teria iniciado já o seu dia. Não tinha tempo a perder. Ao entrar na casa de Lázaro, a família saudou-me com vivas manifestações de alegria, oferecendo-me o tradicional beijo na face. Marta, em especial, parecia muito mais nervosa e feliz que os outros pela minha nova visita. Porém, a sua perturbação atingiu o cúmulo quando, inesperadamente, lhe pus nas mãos o cacho de junças. Os seus profundos olhos negros afundaram-se nos meus. E logo, num dos seus peculiares impulsos, se afastou do grupo, em corrida, refugiando-se numa das casas do pátio central.
Maria e Lázaro não puderam conter o riso. Mas os meus pensamentos estavam em Jesus. Imediatamente interroguei Lázaro quanto ao paradeiro do Mestre. Aquele meu interesse pelo Galileu deve tê-lo enchido de satisfação e, atendendo o meu pedido, ofereceu-se para me acompanhar à casa de Simão, o leproso. Pela posição do sol, deviam ser 7 da manhã quando, depois de atravessar o jardim, me juntei ao grupo de discípulos que conversavam com o Rabi junto das escadarias onde eu tivera minha primeira conversa com o Mestre. Prudentemente, mantive-me afastado daquela grande reunião, observando que, além dos 12 homens de confiança, assistia uma dezena de mulheres, eleitas igualmente por Jesus no princípio do seu magistério, bem como 20 ou 25 discípulos, todos eles muito amigos do Galileu, além do proprietário da casa, o velho Simão. Pelo tom da sua voz, mais grave que o habitual, compreendi que aquela reunião tinha um sentido muito especial. Não me enganei. Jesus, ante os olhos atônitos dos seus amigos, foi-lhes dizendo adeus. Naquele instante, apertei dissimuladamente o prego de cobre, ativando a filmagem simultânea. Ninguém percebeu a manobra. No entanto, e acredito assim que o devo registrar em honra da verdade, no momento em que iniciei a gravação, o gigante, que se encontrava de costas e conversando com o grupo de mulheres, virou subitamente a cabeça, lançando primeiro o olhar para mim, logo a seguir, para a vara que eu empunhava com a mão direita. Uma onda de sangue me subiu ao rosto. Mas o Mestre, em questão de segundos, acabou por esboçar um largo sorriso, a que julgo ter correspondido, ainda que não esteja muito certo. Por um momento, julguei que tudo estava perdido. Os apóstolos e discípulos, atentos e cada um dos gestos do Mestre, associaram aquele olhar e o imediato sorriso à minha presença, não lhe concedendo mais transcendência que a de uma calorosa saudação a um gentio que demonstrava aberto e sincero interesse pela doutrina do Rabi. Depois, Jesus dirigiu-se aos seus 12 discípulos, dedicando a cada um deles umas calorosas palavras de despedida. E começou por André, o verdadeiro responsável e chefe do grupo dos apóstolos. Num dos seus gestos favoritos, pôs as mãos nos ombros do irmão de Pedro dizendo-lhe: não desanimes com os acontecimentos que estão para se dar. Mantenha a mão firme entre os teus irmãos e esforça-te para que não te vejam cair em desânimo. Depois, dirigindo-se a Pedro, exclamou: não ponhas a tua confiança no braço de carne nem nas armas de metal. Apoia-te nos alicerces espirituais das rochas eternas. Aquelas frases deixaram-me perplexo. Quase inconscientemente, associei as palavras de Jesus com as outras, postas pelo evangelista Mateus no capítulo 16, onde, depois da confissão de Pedro sobre a origem divina do Mestre, este afirma textualmente: bem-aventurado és, ó Simão Bar-Jonas, e eu te digo a ti que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ao estudar os evangelhos canônicos, durante a minha preparação para a Operação Cavalo de Troia, tinha detectado um dado, repetido em diferentes passagens, que me causou certa confusão. Algumas frases do Nazareno, ou acontecimentos relacionados com seu nascimento e vida pública, só eram recolhidos por um dos evangelistas, enquanto os outros 3 não se davam por informados. Este era o caso do citado parágrafo de São Mateus que alimenta a crença entre os católicos de que Jesus de Nazaré quis fundar uma igreja, tal como hoje a entendemos. E desde o primeiro momento nasceu em mim uma dúvida: como era possível que uma afirmação assim decisiva de Jesus não fosse igualmente registrada por Marcos, Lucas e João? Alguma vez o mestre da Galileia teria pronunciado aquelas palavras sobre Pedro e a igreja? Seria esta confissão de Pedro uma deficiente informação parte da chamada do evangelista? Ou encontrava-me perante uma manipulação muito posterior à morte de Cristo, quando os ensinamentos do Rabi tinham começado a ser canalizados segundo a terrível legião própria que exigiam a justificação da sua existência? Os acontecimentos que ia ter oportunidade de presenciar na tarde e na noite daquela mesma terça-feira, 4 de abril, confirmariam as minhas suspeitas sobre a péssima recepção, por parte dos apóstolos, e muitas das coisas que Jesus fez e que, principalmente, disse.
E ainda que nunca eu negue a possibilidade de o Galileu ter pronunciado essas palavras sobre Pedro e a sua igreja ao escutar aquela despedida pessoal do Mestre a Pedro, no jardim de Simão, o leproso, a minha dúvida sobre uma possível confusão de São Mateus aumentou consideravelmente. Pedro, ao escutar aquelas comovidas palavras, e no movimento reflexo que o traiu, procurou ocultar com roupa o punho da espada, que escondia entre a túnica e a faixa. Mas Jesus, simulando não ter visto, pôs-se na frente de Tiago, dizendo-lhe: Não desfaleças com as aparências. Mantém-te firme na tua fé e depressa conhecerás a realidade daquilo em que crês. Passou a Nataniel e, no mesmo tom de doçura, afirmou: Não julgues pelas aparências. Vive a tua fé quando tudo pareça desvanecer-se. Sê fiel à tua missão de embaixador do reino. Ao imperturbável Filipe, o homem prático do grupo, fez a sua despedida com estas palavras: Não te intimides com os acontecimentos que se vão dar. Permanece tranquilo, mesmo quando não possas ver o caminho. Sê leal ao teu voto de consagração. Em seguida, a Mateus, falou assim: Não esqueças a graça que recebeste do reino. Não permitas que ninguém te roube na tua recompensa eterna. Assim como resististe às tuas inclinações de natureza mortal, deves permanecer resoluto. Quanto a Tomé, a sua despedida foi esta: Não importa quão difícil possa ser, agora tens de caminhar pela fé e não pelos olhos. Não duvides que eu possa terminar o trabalho que comecei.